Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso EliteCast. Hoje com, primeiro, né, o apoio da Elite Pós. Então vai ficar aparecendo aqui na tela também a logo da Elite Pós, a nossa pós-graduação que começa esse final de semana de avaliações e perícias. E hoje eu tenho um grande prazer aqui de receber aqui na nossa terra, aqui em São Luís, o grande professor Acácio Santos. Acácio, meu amigo, seja bem-vindo aqui à nossa terra. Meu amigo, eu que agradeço, muito honrado pelo convite. Sentar nessa mesa para falar sobre perícia, engenharia legal, é algo que me faz muito feliz, me sinto muito honrado pelo convite. EliteCast, Elite Pós, juntos em busca de conhecimento, em busca de agregar conhecimento e transformar a vida profissional dos engenheiros e arquitetos que desejam almejar, né, na perícia judicial. Mas, Acácio, vamos começar aqui, né? Como diz, começar pelo começo. Como é que o Acácio saiu da faculdade? Quais foram as tuas primeiras perspectivas de carreira? E nesse início, como é que tu descobriu essa área, né, da engenharia legal, da perícia judicial? Como é que foi essa história? Então, Murilo, eu tinha tudo para ser um engenheiro frustrado, né? Aquele cara formado. Como muitos. Formado, deixando o currículo em casa. E a resposta não, você não passou pelo processo. Até que um dia eu decidi dar um basta, né? A gente sabe da dificuldade que tem. Os engenheiros, na verdade, e arquitetos, tem muitos profissionais e poucos estão trabalhando. Então, eu li um livro chamado Perícias de Engenharia, Apuração dos Fatos. Eu falei, perícia de engenharia, perito sem concurso, engenheiro, como realizar isso? Qual o projeto? Como direcionar a carreira? Então, meio que esse livro me despertou para a perícia judicial. Né? Porque aquela resposta eu sempre tive, não foi dessa vez, não temos a oportunidade que você espera. E aí foi através desse livro que eu conheci a engenharia e começou aquela coisa, é necessário recomeçar, né? Zerar a ficha, porque você sabe, perícia judicial são poucos realmente que atuam na área, né? É uma área de grande oportunidade a nível nacional. Todo litígio, todo conflito precisa de um perito. E aí eu me despertei e fui fazer o caminho, né? Eu costumo dizer que é caminhando que se faz o perito. Muito bom. E uma das coisas que eu já sei da tua história é que um dos primeiros cursos que tu fizeste foi um curso, salvo engano, junto aos magistrados. Como é que foi essa história aí? Um dos primeiros cursos que eu fiz, eu estava desempregado. Sabe? O dinheiro que você tem, o dinheiro é contado para pagar a conta. Eu falei, vou investir em conhecimento. Então, eu peguei aquele valor, que era o do auxílio-desemprego, e investi no primeiro curso. E daquele primeiro curso, eu comecei a trabalhar o marketing. Né? As pessoas falam que não existe marketing do perito judicial, mas existe, claro. Você vai se apresentar, tem que ter uma postura. E aí, comecei durante 4 meses da minha vida, se apresentar nos fóruns, até que surgiu a primeira nomeação. Depois de quanto tempo que você estava? Depois de 4 meses me apresentando de segunda a sexta, com o mesmo terno. Meu nome é Acácio Silva dos Santos, sou engenheiro. Eu gostaria de deixar meu currículo à disposição do juízo. Depois de 4 meses, recebi 2 nomeações, uma pela gratuidade de justiça e outra paga. E com aquele dinheiro da paga, eu fui fazer um curso de Direito Imobiliário na EMERGE, Escola de Magistratura de Rio de Janeiro, que me deu uma ampla visão sobre as perícias processuais e dominiais. O que é posse, o que é domínio, qual tipo de perícia de reintegração de posse. E aí foi onde tudo começou e meio que foi uma subida, né? Escada, né? Escalada, tijolo por tijolo, degrau por degrau. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender muito, eu falo muito sobre isso, que assim, muita gente fica em busca sempre de uma bala de prata. E uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte, Murilo, se eu fizer o teu curso, eu vou precisar de mais algum ainda? E assim, eu já tenho 20 anos de formado, e nunca parei de estudar. Então, não existe a bala de prata. O conhecimento, ele não acaba, ele não finda. Então, a gente sempre tem que buscar esse conhecimento. Da mesma forma que o Acácio, eu não cheguei a passar por isso de ficar desempregado, né? Eu, graças a Deus, desde o início da minha carreira, sempre trabalhei em construtoras, depois, logo em seguida, passei num concurso, mas eu sempre soube o seguinte, Acácio, que para que a gente possa realmente ter destaque na nossa área, ser referência, ser bem remunerado, a gente precisa estar qualificado. Então, uma coisa que também eu sempre fiz muito foi investir em mim. E assim como tu pegou teu seguro-desemprego, eu lembro que na nossa época, pelo menos na minha época, era muito difícil encontrar cursos na área de engenharia, pós-graduações. Eu
todas que abriam aqui na cidade, e lógico, eu também moro em São Luís, que é uma capital relativamente pequena comparada às outras, todo curso que abria eu pensava assim, pô, pode ser a minha única ou última oportunidade de fazer esse curso, eu vou fazer. E comecei a fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. Chegou um momento que eu não foi o seguro-desemprego, mas eu pedi um empréstimo para fazer uma pós-graduação porque eu fiquei com medo. Pô, vai ver essa pós-graduação, vai abrir agora, não sei se vai fechar outra turma e eu tenho que fazer. Então, assim, a gente precisa entender que o maior e melhor investimento, primeiramente, é em você, tá certo? Então, assim, eu já vejo muitos influenciadores digitais aí falando sobre investimento financeiro, né, sobre ações. No início da nossa carreira, o nosso principal investimento é em conhecimento. E claro, não é só no início, né? Lógico que no início você tem que se dedicar mais para que você entre, né, invada aquele espaço que hoje e tem outros concorrentes. Então você tem que ir entrando, mas o conhecimento ele nunca termina. Então até hoje eu estou comprando livro, eu estou estudando e isso faz parte da carreira de todo e qualquer profissional. E aí, Acácio, exatamente em relação a isso, uma das primeiras coisas que as pessoas falam é o seguinte: mas eu vou entrar agora na área pericial, que nós já sabemos, né, que até por a faculdade, por exemplo, não ensinar, muitos profissionais da nossa área não conhecem, tá certo? A perícia judicial, a avaliação de imóveis. Então são algumas áreas que poucos profissionais conhecem. Mas aqueles poucos que conhecem, que ficam sabendo e às vezes vão conversar com outros amigos, tem algumas lendas urbanas. E algumas dessas lendas urbanas é o seguinte: mas como é que eu vou entrar nessa área agora se lá já tem o perito de confiança do juiz? Eu fiquei sabendo que na minha cidade é uma panelinha. Eu fiquei sabendo que na minha cidade tem que ser amigo do juiz, parente do juiz. Então me conta isso aí. Você que começou do zero, né? Ou seja, você não tinha nenhum parente juiz, nenhum amigo juiz. Como é que foi para você começar a ocupar esses espaços? E olha, só um detalhe importante, que tu é uma capital, né, do Rio de Janeiro. Então, teoricamente, tem muito perito. Então, como é que quem está começando agora consegue entrar nessa área? Então, Murilo, primeiramente a pessoa tem que direcionar. Planejamento estratégico. É importante destacar que quem, como eu, começou do zero, vindo de uma família humilde, e adentrar numa área que é jurídica, né, que vai lidar com juiz e advogado, você tem que ter o conhecimento. Então, eu sou primeiro para dar o primeiro passo. Não vá com medo, vá com técnica, com expertise. É necessário que o profissional que deseja adentrar nessa área tenha mentores. Profissionais que atuam com avaliação de imóveis, que trabalham com perícia diariamente, porque isso vai trazer segurança. Porque quando você vai fazer uma perícia de fato, você vai lidar com um assistente técnico que pode ter 30 anos de perícia. Você vai lidar com um advogado que a vida dele é o termo jurídico, trabalha com perícia. Então, vá com conhecimento, com técnica, expertise. A palavra perito vem do latim, que significa peritus, habilidade, saber. Quer adentrar nessa área? Conhecimento. Agora, a gente sempre vai ouvir que é preciso conhecer juízes e advogados. Mas eu sempre tive o não. Você não é capaz, você não é possível. A engenharia é uma ferramenta de transformação social. Temos vários profissionais, muitos têm um diploma e estão parados. Outros estão procurando a oportunidade. Então, eu sempre tive o propósito. Só vive o propósito quem supera o processo. Qual é o meu processo até me tornar um perito nomeado e atuante? É saber que eu preciso saber como funciona o judiciário. Quem pode me nomear? Quais são as varas que mais nomeiam peritos? Então, eu resolvi traçar como meta me tornar um perito nomeado e atuante, me tornar um professor do seu lado. Olha só que legal. Já te conhecia pela rede, hoje a gente está falando sobre perícia judicial. Eu, Rio de Janeiro, você, Maranhão. Olha só, o que o conhecimento é transformador. Eu só queria me tornar um perito. E hoje a gente está falando de perícia para outros profissionais. Para você que está aí, que está sem uma visão, está desmotivado, vem com a gente. Porque no caminho, ao longo desse podcast, o que a gente vai agregar para você é conhecimento. Essa é a nosso propósito. Então, tem que conhecer juiz, tem que conhecer advogado. Você tem que ter conhecimento, foco, persistência e perseverança. Porque, como eu me cadastrei agora numa ficha, numa relação lá, o Conselho Nacional de Justiça tem a Resolução 233, que fala que os profissionais devem ter um cadastro específico de perito. Se eu desejo me cadastrar, eu vou entrar no final da fila.
Então, como eu me destaco? Sola de sapato, se apresentando na vara. Quem é o chefe do cartório? Quem é o secretário do juiz? Isso vai fazer com que você saia do final da fila e venha para o início da fila. Havendo uma oportunidade de nomeação, o seu currículo está lá, tenha plena certeza, o profissional ele não vai procurar ninguém no cadastro. Certa vez eu fui numa vara e me fizeram a seguinte pergunta: doutor, o senhor ainda deseja atuar como perito? Sim, mas o senhor está na relação de cadastro? Eu falei, sim. Meu cadastro está ativo. Não, doutor, não é essa relação, não. É essa relação que está aqui. Aí tinha profissional de engenharia, tinha um profissional ambiental. Eu falei, não, desejo. Murilo, para a gente escalar financeiramente na perícia, leva um tempo. Para a gente receber uma quantidade X de nomeação, leva um tempo. O problema é que os profissionais de engenharia, alguém, ou que deseja atuar como perito, falou, olha, tem que conhecer juiz. Claro, se você souber alguém que tem um conhecimento, melhor. Mas isso é para você, que não, como eu, é o filho de uma confeiteira, que é filho de um músico, que deseja atuar como perito. Conhecimento, expertise. E é importante ter mentores. Olha, vai por aqui. Não responde assim, essa avaliação. Cadê os elementos amostrais? EliteCast. Bem, duas dicas que eu acho importante, né, a gente dar para os colegas primeiro, né, então no caso das capitais principalmente, como a Cássio falou, pessoal, existe esse cadastro, né, e na maioria dos estados ele é bastante simples, se faz pela própria internet, mas é o que o Acácio falou, né, são raros os casos onde eles vão lá no meio de 500, 600, sei lá, 300 currículos, vai localizar o seu e vai te passar uma nomeação. Ou ainda que vão fazer um sorteio e vai cair exatamente no seu nome. Então, realmente, a forma mais assertiva é fazer essa apresentação, né, junto às varas, principalmente aquelas que têm maior demanda, como a vara civil, né, a vara de família, a vara de sucessões. E aí, essa apresentação, né, ela pode ser feita presencialmente, preferencialmente, tá certo? Porque nada substitui o olho no olho, pegar na mão, mas em caso você não consiga ir, no mínimo fazer isso por e-mail. E é uma coisa, Cássio, que eu queria te perguntar, que é o seguinte, primeiro, eu vejo assim, que de 100% dos profissionais de engenharia e arquitetura, vamos supor que 10% se cadastrem como perito. Estou achando que 10% ainda é muito, talvez seja menos. Vamos supor que 10% dos profissionais se cadastram. Desde que se cadastram, muitos ficam em casa esperando uma nomeação e muitos desses vão dizer assim para mim, como eu recebo muito também esse tipo de coisa, eu já sou cadastrado há 3 anos e nunca chegou uma nomeação. Existem aqueles que depois de ouvir aqui o EliteCast, né, de assistir a gente, ou assistir um minicurso teu, ou assistir um minicurso meu, uma palestra, vão pegar esse insight, vão perder a vergonha, porque muitas vezes o que trava as pessoas é a vergonha, o medo do não, e vão até fazer essa apresentação, seja pessoalmente, seja por e-mail. Mas pode acontecer de ainda assim não ser uma primeira nomeação. E aí tem gente que, congela, paralisa, tem receio. E aí eu te pergunto o seguinte, Acácio. Hoje, que tu já atua na perícia há muitos anos, essa apresentação, esse marketing do perito, é algo que se faça uma única vez? Ou você faz isso com frequência até hoje? Como é que funciona? Faço até hoje. Fui nomeado numa vara onde eu nunca me apresentei. Eu vou fazer a perícia naquele local, já levo o currículo dentro da mochila e estou passando agora, nesse exato momento, assim, estou reenviando os currículos via e-mail, né? Apresentação, uma breve apresentação, o currículo lá, por e-mail, simplificado. Por quê? Para entender, a gente trabalha para vários magistrados, vários juízes. Então, financeiramente, eu sou um empreendedor, porque o perito, você sabe, ele não tem vínculo com o judiciário. Ele presta um serviço, ele está perito, né? Então, quanto maior a quantidade de juízes trabalhar, maior vai ser a remuneração. E não é o número de remuneração que vai te fazer escalar financeiramente. São as boas nomeações. Daí vem a importância da gratuidade de justiça, né? Então, o que acontece? Você sempre, quando tiver a oportunidade, você entrega um currículo simplificado. E eu sempre utilizo no termo seguinte, gostaria de deixar o meu currículo atualizado. Não. Na verdade, é o mesmo currículo, eu posso ter alterado alguma coisa, mas justamente para eu não perder a visão do magistrado. Porque, olha só, se você, engenheiro arquiteto, gostou de um serviço num pedreiro, você contratou ele a primeira vez. Opa, gostei.
Se você não gostar do serviço do perideiro, você vai dispensar, vai contratar outro profissional. E na engenharia legal é a mesma coisa. Quando o juiz gosta do seu laudo, entende que o seu laudo vai subsidiar uma decisão, porque ele é fundamentado, ele é imparcial e técnico, ele vai te nomear outras vezes. Então, daí a importância de você sempre se tornar um perito atualizado, porque a lei muda, as normas mudam e a gente precisa estar atualizado. Eu costumo fazer o seguinte, que todo laudo é o meu melhor laudo. Porque, sendo assim, eu vou entregar o máximo. Sendo assim, eu vou ter boas nomeações. Aquele perito, Acácio, que lá atrás fez uma perícia lá no Rio pela gratuidade de R$ 438, hoje ele é nomeado pelo juiz para fazer uma de 60, 80. E o que fez isso? Como eu consegui escalar financeiramente? O laudo pericial é o cartão visita do perito. Então, você pode conhecer juiz, pode ser advogado, mas quando você vai responder a impugnação, quando você vai fazer a vistoria, é você e você mesmo. Por isso é bom e é interessante ter um mentor ao seu lado, porque só assim você vai ser lapidado. Muito bem. Em relação a isso, duas dicas também importantes é a seguinte. A primeira, né, como a Cássio falou, principalmente nas capitais, realmente pode acontecer de um juiz já estar estabelecido em uma vara há muito tempo, né, e ele já ter o seu perito de confiança. Mas o que acontece? É muito comum que esse perito ele esteja até sobrecarregado, porque como a Cássio falou, se ele é um bom profissional, ele fez um laudo bem fundamentado, o juiz não quer deixar, né, de passar serviço para ele, porque sabe que o serviço é bom, assim como a Cássio falou aqui em relação ao pedreiro. Mas chega um momento em que esse perito de confiança do juiz já tem tanta perícia para fazer que vai começar a cair algumas para ele que ele não vai dar conta e vai começar a recusar. E geralmente ele vai recusar o quê? A gratuidade e justiça. Por quê? Porque ele já tem outras perícias, né, com uma remuneração atrativa, então ele pode ali, por excesso de trabalho, começar a recusar algumas. E aí aquele profissional que foi lá se apresentar, que pegou na mão, que deixou seu currículo resumido, lá, quem estiver lá vai falar, pô, vamos dar uma oportunidade para essa pessoa aqui, porque ela já mostrou essa proatividade de vir aqui, vamos dar para ela. Então, como a Cássio falou, o melhor cartão de visitas que você pode dar não é aquele que tem lá o seu nome e sua formação. É um bom laudo, um laudo bem fundamentado. E outra coisa que eu acho importante, que eu até já fiz lives com o juiz que falaram a mesma coisa. Que, pô, o juiz ele quer finalizar os processos e muitas vezes o empecilho está na falta de perito. Ou peritos que recusam a gratuidade de justiça pelo que o Acácio falou, às vezes a remuneração pode ser baixa. Mas o que acontece? Quando o juiz fala assim, pô, o Acácio veio aqui, ele resolveu para mim aquele processo que vários peritos já tinham recusado por conta da remuneração, ele veio e resolveu. Quando tiver uma perícia, né, que for uma perícia com um valor maior, que o perito pode apresentar seus honorários, ele vai lembrar do Acácio. Não, peraí, dá para aquele perito que resolveu aqui 3, 4 processos nossos que estavam parados por falta de perito, porque era gratuidade de justiça, vamos compensá-lo de alguma forma. E, inclusive, eu tenho uma aluna nossa que a gente também já fez uma live, que também é do Rio de Janeiro, coincidentemente, que ela falou que ela leva uma planilha. Olha aqui, lá pro secretário do cartório lá, ou pro secretário da vara. Olha aqui, ó. Já fui nomeado em não sei quantas gratuitas aqui, ó. Preciso de uma perícia melhor. E aí ela acaba, né, tendo aí essa remuneração mais atrativa em outros. Outra coisa também que eu acho importante dar como dica é o seguinte: lembre-se que você não precisa atuar apenas na cidade onde você está estabelecido, tá certo? De repente, você andar aí 100 quilômetros, você está em uma outra cidade, um outro município, que você consiga atender, né, com uma distância razoável, e que principalmente nesses que são em cidades menores, o que acontece? Primeiro, a tendência é ter menos peritos ainda, né, porque nem todos querem trabalhar em uma cidade a 100 quilômetros de distância. E outra também, geralmente os juízes, quando iniciam as suas carreiras, eles começam nesses municípios menores. Então, aquele juiz que está lá, naquela cidade pequena, ele com certeza ainda não tem ainda esse período de confiança. Então, você pode ir acompanhando toda a trajetória desse juiz, né, sendo nomeado por ele, devido a fazer um bom trabalho. Por isso é o que o Acácio falou. A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, o nosso laudo como se fosse realmente o melhor laudo. Eu sei que no início, com certeza aconteceu isso com a Cássio também, porque aconteceu comigo, se tu pegar o teu primeiro laudo que tu fez lá atrás, tu fala assim, poxa, hoje eu faria um laudo bem melhor do que esse. Mas a gente não pode ficar esperando o momento certo. Eu só vou quando eu estiver 100% preparado, capacitado, porque esse momento certo
Eu tenho 20 anos de formado, ainda não chegou. E nunca vai chegar. A gente sempre que a gente receber um serviço novo, vai dar aquele frio na barriga. Não é isso, Acácio? Sem dúvida, Murilo. Isso faz parte, né? Cada perícia nesse mundo da engenharia legal, seja como perito judicial ou assistente técnico ou perito extrajudicial, a gente vai receber trabalhos que requer de nós o conhecimento. Daí, muito importante a gente fazer o quê? Parcerias com profissionais da pós-graduação elite, com pessoas que já atuam na área. Por quê? Porque isso vai agregar no teu produto final, que é um laudo, né? Então, eu costumo dizer que o perito, ele é o verdadeiro sábio. Por quê? A gente sempre está aprendendo. E a cada perícia, eu já fui nomeado perito em que o objeto da perícia, vamos supor, é uma mancha de um porcelanato. E aí? Eu nunca fiz. Eu recentemente fiz uma perícia que era sobre a manifestação patológica num pavimento de um hangar da Marina da Glória do Rio. Fui estudar qual a norma DENIT. Então, perito, ele não tem uma caixa fechada sobre o conhecimento, né? Porque a cada perícia requer de você um conhecimento diferente. Pode até repetir, mas são coisas diferentes. E tendo como princípio isso, que o perito ele sempre, a todo momento, vai ter que estudar, e a todo momento ele precisa se atualizar, é importante você estudar com profissionais que militam na área, que estão sempre se reciclando. Eu já fiz uma das maiores frustrações enquanto estudante, depois de formado, a primeira pós que eu tive, que jamais eu vi um professor entregar macete. Como é que você vai fazer uma aula de laudo pericial e de prática forense que se você não aprende como fazer uma petição, se você não aprende como fazer um laudo, você só vê lá o laudo e não entrega um modelo? Eu acho que é importante destacar a elite, a pós-elite, esse propósito, esse convite que você fez. Você optou por convidar profissionais que militam na área e que entregam informações que sejam importantes para aquele perito que quer escalar, que quer se tornar um perito nomeado e atuante. Esse é o diferencial. Com certeza. E uma das coisas que eu acho super importante, né, isso que o Acácio falou, eu também vejo muito isso, viu, Acácio? Pessoas que às vezes têm receio de entrar na área ou de iniciar, às vezes até fazendo meu curso ou às vezes até fazendo uma pós, mas ainda assim se sente inseguro porque pensa assim, mas se cair uma perícia para mim de vícios construtivos, por exemplo, eu ainda não tenho esse conhecimento. Bem, pessoal, veja só, é preciso você entender que entre você ser nomeado, tá certo? E você efetivamente precisar ir lá fazer a perícia, tem aí, com certeza, mais de 30 dias no mínimo, né? Se for uma perícia comum, você ainda vai propor os honorários, as partes ainda vão impugnar, o juiz vai homologar e depois você vai marcar dali a 30 dias a perícia. Então você vai ter aí 45 dias no mínimo para você ir lá realmente no local. Nesses 45 dias, primeiro, lembrando que você tem 5 dias úteis para dar o aceite, né? Então, o que você pode fazer? Primeiro, você vai estudar, né, o processo, principalmente a inicial, a contestação, a designação do perito e os quesitos para você entender, né, do que se trata. Você vai, então, poder buscar esse conhecimento, seja através de livros, seja através de cursos, né, específicos para essa área. E ainda assim, se você, ainda com tudo isso, se sentir inseguro, como a Cássio falou, você pode em busca de um colega, né? Você tem que ter humildade de ir atrás de um colega, você pode ir junto com esse colega, como assistente do perito, fazer esse trabalho. E por último, se ainda assim com tudo isso você ainda se sentir inseguro, você pode, dentro desse prazo, recusar, tá certo? Mas eu acho que todos nós que estudamos 5 anos na faculdade, né, no caso eu estudei 6 porque eu reprovei disciplinas, todos nós temos capacidade de surgir um fato novo aqui, vamos atrás desse conhecimento, vamos atrás do livro, vamos atrás da norma, vamos correr atrás que a gente consegue. E a gente não pode ficar com esse receio porque ele só bloqueia a gente, né, de conseguir essas primeiras oportunidades. Sendo que a maioria das perícias vão ser de assuntos simples. Obviamente que vão ter alguns casos mais complexos, mas como eu disse, nesse caso a gente pode, se for o caso, buscar um colega mais experiente, né? E por isso o network é tão importante. Então, assim, quando a gente faz um curso, uma pós, ou vai a um congresso, né, o Cobreap, que vai acontecer agora em setembro, 50% do motivo da gente participar de um curso, de uma pós ou de um evento é pelo conhecimento. Os outros 50% é pelo network, pelos contatos profissionais que a gente faz. Mas, Acácio, uma outra
lenda urbana que tem muito na nossa área, né, de avaliações e perícias, é que, eu não entrar na área de perícia porque um amigo meu me disse que o perito demora anos para receber. Conta um pouquinho sobre isso. Como é que o perito recebe, se demora tanto assim mesmo, ou que aspectos, que características, que atitudes que ele tem que ter para poder ele ter um recebimento mais rápido. Então, Murilo, quando se fala em perícia pela justiça gratuita, a gente tem um valor pré-estabelecido já pelo tribunal. Cada estado tem um valor específico por laudo amparado pela gratuidade de justiça. Quem quiser saber mais sobre gratuidade de justiça, artigo 98 a 102 do Código de Processo Civil. Em que momento eu recebo a gratuidade de justiça? O perito ele é nomeado? Ele tem um valor? Então, você tem que ver a resolução do tribunal do seu estado para ver se tem adiantamento de valor específico de gratuidade, para ver se há majoração. São coisas distintas. Perícias pagas e perícias amparadas pela gratuidade, em que a pessoa que solicitou a perícia ela é beneficiada pela gratuidade de justiça. Ela não paga o perito. Então, são coisas distintas. Mas, falando sobre escalada financeira, falando sobre perícia paga, o artigo 465 do Código de Processo Civil, parágrafo 4, ele traz lá que o perito poderá solicitar até 50% antes do adiantamento da prova pericial. Antes do início do trabalho pericial, melhor dizendo. Ou seja, se eu fui nomeado em uma perícia, eu tenho que apresentar os honorários periciais. Ok? Então, eu apresentei os honorários. Vamos dar um exemplo aqui, R$ 4.000. Eu posso pedir até R$ 2.000 antes. O juiz pode deferir ou não, tá? E aí, sem querer te interromper, já te interrompendo, essa questão do juiz deferir ou muito vai muito da fundamentação que você vai explorar na petição de um motivo que é necessário esse adiantamento. Se eu só pedir o valor do adiantamento sem dizer por quê, não, é só porque eu quero, que eu estou precisando, a tendência é que o juiz possa negar. Mas se eu justifico que, olha, eu vou ter custo para fazer essa perícia, vou ter que viajar, vou ter que me deslocar e tudo, se eu fundamento, a possibilidade é maior. Sem dúvida. Então, vamos dar um exemplo. Você foi nomeado em uma perícia de infiltração. Você vai precisar realizar um teste de estanqueidade. Não há fundamentação melhor que para realizar esse trabalho você precisa contratar uma empresa para fazer o teste de tanqueidade. Então, eu informo ao juiz como perito que para a realização desse trabalho eu vou precisar contratar um terceiro que eu vou precisar de adiantamento. Isso é um fato. O magistrado ele preza por celeridade processual. Então, se ele entende que você, Murilo, é o perito, está falando para ele que vai precisar de adiantamento, ele vai intimar as partes para que deposite. E aí é adiantado. Ok? Adiantou, eu vou dar início aos trabalhos periciais. O artigo 465 fala que o perito poderá receber os honorários remanescentes após a entrega do laudo, após o esclarecimento sobre a impugnação do laudo pericial. Na prática, falando no meu caso, tem juiz que quando eu entrego o laudo, ele já manda pagar, independente de a pessoa ter impugnado ou não. Tem juiz que, intima-se as partes e após o esclarecimento do perito, pague os honorários pendentes. Tem juiz que espera o trânsito de julgado, que é a questão de recurso. Vai variar. Mas o que eu preciso fazer? Eu percebi que nós temos muitos processos, poucos magistrados e poucos funcionários para realizar o mandado de pagamento ou levantamento dos honorários. Então, a gente precisa ter o quê? Habilidade social. Daí a importância de você ter um contato com a vara. Entreguei meu laudo, entreguei. O que eu faço hoje que tem me dado resultados de adiantamento, de celeridade no meu pagamento? Assim que eu entrego o laudo, ou seja, eu junto o laudo no processo, eu já mando e-mail para a vara. A Cássio dos Santos, perito do juiz, vem informar a Vossa Excelência que o laudo foi juntado no processo visando celeridade processual. Por favor, intimar as partes, ou movimentar o processo. Primeira coisa. Segundo, hoje em todo o nível Brasil, nós temos o balcão virtual. Com a pandemia, tem alguns profissionais que ainda estão trabalhando em home office. Então foi criado o balcão virtual, que é maravilhoso para o perito. Por quê? Quando eu entrego o laudo, além de ter enviado o e-mail, eu vou lá no balcão virtual e falo com a serventia, de maneira virtual. Olha, entreguei o laudo, o juízo pediu celeridade, vamos intimar as partes. Isso
O juízo vai lá e intima. A mesma coisa quando o juiz manda expedir o mandado de pagamento e o processo está parado. Aí eu vou lá, faço toda essa movimentação. E tem uma terceira via, que é via telefone. Liguei para a vara, pô, sou perito, já tenho vários processos pela gratuidade. Tem como pedir o juízo para movimentar e ir para a conclusão? Isso tudo tem feito que eu, Acácio Santos, receba os honorários com maior celeridade. Eu até conversei com o juiz, né? Fiz uma live e ele usou uma dessas frases, né, prontas que diz assim: camarão que dorme a onda leva, né? E leva Então, mesmo. muitas vezes a gente fica achando que vai tudo funcionar redondo e que realmente finalizou e eu vou receber logo. Só que, como a Cássio falou, pessoal, lembra-se que é um serviço público, que às vezes lá tem poucos servidores, pode acontecer de servidores estarem afastados por N motivos, por motivo de doença, por uma licença maternidade, enfim. E ali está com poucos servidores para poder processar tudo que tem que fazer. E aí, se não tiver ali no pé mesmo, né, fazendo essa diligência, né, de estar sempre verificando, estar sempre cobrando, realmente pode demorar muito. Então, realmente, muitas vezes, quando demora, pode ser que seja falha, né, do profissional em ficar ali no pé deles, tá certo? Então, a gente precisa ter essa diligência, né, para que possa aumentar a velocidade do nosso recebimento. Mas como a Cássio falou, tá? É possível, no caso da justiça comum, né, da gente solicitar o adiantamento de até 50%, bem fundamentado, e receber os outros 50% ou após a conclusão do laudo, dependendo do juiz, ou após responder todos os quesitos e questionamentos acerca do nosso laudo, ou ainda, em alguns juízes, podem também somente pagar após a conclusão final, e aí realmente pode demorar um pouco mais. Mas a grande vantagem, né, Cássio, é que esse valor, como ele já está depositado, ele fica rendendo, né? Então é uma poupança que a gente está fazendo ali forçada. E o que é importante também do perito? Ele ser organizado, né? Ele tem uma planilha para ele saber quais processos ele recebeu, quais que ele não recebeu, viu que um já está há muito tempo sem receber, vai lá, cobra, né? Vai lá. Então, assim, isso é fundamental. A gente precisa ter, né, essa organização em tudo na nossa vida, né? Para que a gente possa ter os resultados mais rápidos. Agora, Cássio, uma outra coisa que eu acho importante a gente comentar aqui é em relação à questão dos honorários, né? Na prática, na tua prática, né? Como é que tu estabelece, que tu determina, que tu define os teus honorários? É uma pergunta. E a segunda pergunta é: eu tenho certeza absoluta que, assim como quando eu contrato um pedreiro, né, usando o exemplo que tu falou, que o pedreiro passa o preço dele, é normal de quem quer pagar, ô meu amigo, dá um descontinho aí, né? Sempre quem vai pagar vai questionar, vai tentar choramingar, vai tentar ali negociar para pagar o menor valor. E na perícia não é diferente, tá, pessoal? Se alguém vai pagar por aquela perícia, a parte que vai pagar vai tentar o máximo possível, né, reduzir o valor que o perito cobrou para fazer aquele trabalho. Só que, às vezes, a linguagem é pesada, né? Diz assim, olha, o perito quer enriquecer ilicitamente. Isso faz parte do jogo. Então, Acácio, primeiro, como é que você define, né, quais são os critérios que você utiliza e como é que você se defende, né, quando alguém tenta impugnar ou reduzir os teus honorários? Inicialmente tem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade em perícias similares. Então, tem alguns magistrados que eles já têm um valor, uma média de valor para aquele tipo de perícia. Isso é um fato. Então, a gente trabalha com hora técnica, né? Hora técnica do IBAP do Rio de Janeiro. Inclusive, a hora técnica do IBAP do Rio de Janeiro hoje está em torno de R$ 866. Isso varia de estado para estado. Então, é importante realizar a hora técnica? Sim. E a gente faz com que base o nosso honorário? Na complexidade da perícia, na quantidade de horas específicas, né? E também eu me baseio no valor da causa. Se eu fui nomeado em um processo que está envolvendo 1 milhão, 2 milhões, a tendência é que os honorários sejam mais caros. Por quê? Porque geralmente esse tipo de perícia de maior complexidade é mais caro, ok? Agora eu apresentei essa proposta. O juiz intima as partes para que se manifeste sobre o honorário do perito no prazo de 15 dias. Eu apresentei e respondi. Se alguém apresentou alguma impugnação, é um fundamento. Quando eu adentrei para essa área da justiça, eu percebi que toda a solicitação do perito tem que ser bem fundamentada.
Porque sempre alguém vai impugnar o teu laudo, os teus honorários. Não pode ser uma coisa aleatória. Ah, essa perícia aqui eu vou cobrar 50 mil, 10 mil, 15 mil. Não. Entenda bem, você está trabalhando para a justiça, então tem que ter uma fundamentação. Então, ao realizar essa fundamentação, baseie que? Hora técnica, sim, na complexidade e no tempo que você vai levar para realizar o teu trabalho pericial. Porque o trabalho do perito, ele começa desde a nomeação até o arquivamento do processo. Acabou o processo, arquivou, opa, não tem mais responsabilidade nenhuma. Então, isso vai da sensibilidade do perito. Claro, não é do dia para o outro. Não é à toa que a gente fala, é caminhando que se faz o perito. Mas, olha, tenha em mente, se eu for apresentar uns honorários periciais, eu tenho que estar baseado. Porque eu tenho certeza, ou seja, eu já trabalho assim, alguém vai me impugnar. E se alguém me impugnar, eu tenho uma margem ali de 10% a 15% que eu sei que posso reduzir, que eu já sei com quanto eu realizo aquele serviço. Então, você que está atuando, que deseja atuar, sempre trabalha com uma margem de 10% a 15% de redução dos seus honorários periciais. A Cássio Silva dos Santos, após receber a intimação do juízo para esclarecimento dos honorários periciais, vem apresentar sua proposta com redução de 15%, visando celeridade processual em respeito ao juízo. Murilo, feito isso, a maioria das vezes o juiz tem homologado esse honorário com essa redução. Isso mostra duas coisas, tá, pessoal? Mostra que o perito é parceiro do juiz, né, que não vai ficar ali naquele imbróglio. E mostra também humildade até, né? Olha, pô, o perito aqui está se esforçando para fazer o serviço, então, assim, realmente isso é uma boa prática. Só tomem cuidado em relação a esse percentual, né? Se eu depois disser assim, olha, eu vou dar um desconto de 50%, significa que você realmente estava exagerando, vai ficar parecendo isso. Então, você faça honorários proporcionais de modo a que você possa dar um desconto de 10% a 15% e fique ainda o valor razoável. Duas dicas que eu vou dar aqui, né, de alunos nossos. A primeira, assim, tem um aluno nosso do Rio Grande do Sul que utiliza a seguinte técnica para tentar diminuir ainda mais essas contestações dos seus valores. Em vez de utilizar o valor do IBAP, né, que é um valor de um órgão de classe, né, de uma associação, de um conglomerado de profissionais, ele utiliza o valor da hora técnica do SINAP, né, que é da Caixa Econômica Federal, que é uma tabela de composição de referência de preço para obras públicas. Então, com isso, ele diz que, olha, como é um valor oficial, é mais difícil impugnar o valor da hora técnica. Porém, é claro, esse valor é bem inferior ao valor dos IBAPs. Então, fica aí essa primeira dica. E a segunda dica que eu acho importante é saber o seguinte, que quando o valor dos honorários for muito, muito alto, o perito pode, né, sugerir o parcelamento daquele valor. Ou seja, a parte que irá pagar pode pagar em 3 vezes, em 4 vezes, 5 vezes. O importante é você também deixar informado que só irá agendar a perícia após a conclusão do pagamento da última parcela, tá certo? Para evitar de você fazer o seu trabalho e eventualmente a parte não depositar aquele valor, enfim, e aí para você receber pode demorar um pouco mais. Outra coisa importante em relação à questão dos honorários periciais, assim, até para a gente ter uma noção, eu sempre gosto de comparar, no caso, por exemplo, se a perícia for de avaliação de imóveis, a gente pode comparar para a gente ver se está um valor razoável, até mesmo com o valor que os bancos pagam, né, pelos serviços. Então você já tem ali uma boa métrica e inclusive até mesmo isso pode até depois embasar uma defesa, né, dos valores que você está apresentando. Acácio, uma outra coisa que eu acho importante a gente comentar aqui é o seguinte, eu tenho certeza, né, porque isso faz parte do julgo, que algum laudo teu já sofreu questionamento, já sofreu contestação. Da mesma forma que eu acabei de falar, que quem quer pagar, né, quem vai ter que pagar a perícia, vai pedir para diminuir, vai tentar ali diminuir o máximo possível, quem for prejudicado pelo laudo do perito vai fazer de tudo para descredibilizar, tirar a credibilidade do laudo pericial. Então, entendam, faz parte do jogo. Eu sei, de novo, que às vezes a gente fica com medo, eu sei que às vezes as palavras que o assistente técnico ou que o advogado utilizam para contestar o teu lado, às vezes podem ser palavras duras, né? E que realmente, se você não está preparado, você pode ali, né, ficar chateado. Isso tudo faz parte do jogo, tá certo, pessoal? É só imaginar se fosse você que tivesse ali naquele processo e fosse prejudicado
por aquele laudo perito, né? Por mais que o laudo perito seja técnico e esteja falando a verdade dos fatos, mas o prejuízo vai ficar para o réu. Esse réu vai fazer de tudo para quê? Para mitigar, para diminuir, para reduzir o prejuízo que ele vai ter. E uma das formas é contestando o laudo pericial. Eu digo sempre, se o laudo pericial não tiver defeito, a gente inventa o defeito dele. Então isso faz parte. Agora, Cássio, o que eu queria te perguntar era primeiro ponto em relação a isso, né? Fala um pouquinho pro pessoal, principalmente para quem está começando na área, dessa tua experiência. Como é que tu, no início, enxergava essas contestações? Como é que hoje, depois de ter mais experiência, você enxerga isso? Como é que você se defende dessas contestações dos teus laudos? Então, no início, meio que a gente se sentia mal. Ou impugnaram meu laudo, será que o juiz vai fazer alguma coisa comigo? Isso, aquilo, ó, não dormia. Primeira impugnação, não dormi. O advogado, ele era advogado do processo e ele era o autor. Então, meio que ele falou que o perito foi tendencioso, atitude criminosa, já ouvi isso no laudo. O perito agiu com atitude criminosa. Aquilo me fez muito mal, eu fiquei 3 meses para responder a impugnação, mas isso foi um processo. Depois eu entendi que a impugnação, tanto de um laudo ou de honorários, faz parte do jogo. Cabe a gente estar preparado. Então, a primeira coisa que ao longo da minha jornada eu aprendi é que um fato alegado e não provado é um fato inexistente. E se tratando de uma perícia, tem que ter uma conclusão, tem que ter uma fundamentação. A primeira coisa que eu observo quando eu sou impugnado é entender que quem impugnou meu laudo foi um técnico ou foi um operador do direito, um advogado. Porque um fato técnico ele deve ser argumentado ou contra-argumentado por outro técnico, para que juntos os técnicos cheguem a uma conclusão que é técnico, que é predominantemente aceita na engenharia. Outra coisa é perceber que um advogado quer impugnar um assunto que é técnico e ele não tem a expertise no assunto. Partindo desse princípio, eu vejo qual foi o tipo de impugnação que foi feita em relação ao meu laudo. E aí eu busco o quê? Basear nas normas técnicas, no que foi apurado durante a vistoria. Recentemente eu recebi uma impugnação que foi feita pelo patrono do autor, ou seja, advogado, que eu respondi a impugnação que ao juiz ter ciência da minha manifestação em relação àquela impugnação, e ele falou que o perito atendeu a todos os critérios de um laudo imparcial técnico conclusivo, até porque a vistoria foi feita no local do fato, onde tinha a presença do perito, do autor e do réu. Então, fundamentar com base em critérios técnicos é de suma importância. Vai fazer uma infiltração, fazer um laudo sobre infiltração, você vai citar o quê? A NBR 9575, 9574, se foi adotada ou não a impermeabilização. Murilo, entenda bem, o papel do advogado é defender o cliente. E o do assistente técnico também. Então, ele procura o interesse do seu cliente. Então, ele vai fazer de tudo para diminuir, assim, a qualidade técnica do laudo do perito. O perito e o juiz têm compromisso com a verdade dos fatos. Já o assistente técnico, ele tem compromisso com o seu cliente, com o interesse do seu cliente. Essa é a diferença. Então, muitas vezes é o seguinte, quer argumentar, quer impugnar um laudo técnico, me apresente fundamentação. Se não tem fundamentação, laudo de avaliação, foi feito com que critério? Qual item da norma que ele adotou? Você começa a fazer as perguntas, a perícia tem muito isso. Mas por que ele me impugnou? O que ele está impugnando? Qual foi a fundamentação que ele está impugnando? Isso procede? Está baseado em quê? A partir desse princípio, dessas perguntas, você começa a traçar o quê? Uma estrutura básica para responder à impugnação. Outra coisa também que eu acho importante a gente destacar, Cássio, é que assim, só existe uma única forma no mundo de você nunca cometer um erro, um equívoco. É se você não fizer nada. Se você não fizer nada, pode ter certeza que não vai cometer nenhum erro. E olha que às vezes não comete, né? Porque às vezes a gente está em casa assistindo Netflix, a gente pode levantar e bater o dedinho no canto do móvel, é um erro. Então errar faz parte, tá, pessoal? A gente tem que compreender isso como algo normal na nossa caminhada, na nossa progressão. E aí eu queria aqui ver também de novo a experiência do Acácio sobre isso. Acácio, tu em algum momento já sentia assim, putz, errei no meu laudo. E aí, nesse caso, o que o perito faz? Depois ele, até mesmo com a contestação, ele entende que, realmente ele tinha razão. Tem alguma solução para o perito? Tem.
E o perito errando, eu costumo nem falar que o perito errou, que houve um lapso, eu utilizo essa expressão. Durante a elaboração da prova pericial, houve um lapso do perito, segue a correção do laudo. O perito preza pela verdade. Então, se eu errei, de fato, por algum motivo, eu tenho que consertar o erro porque é uma questão judicial que envolve dinheiro. Ninguém vai na justiça somente para que a justiça justa seja feita. Alguém vai pedir indenização, seja por dano moral ou por dano material. Então, quando o perito faz um laudo, a gente entende que o perito vai elaborar um laudo que seja imparcial, técnico e conclusivo. Mas pode errar? Claro que pode errar, eu já errei, isso acontece. E o que você tem que fazer ciente desse erro? É consertar o erro. A Cássio Silva dos Santos, após a entrega do laudo pericial, informa a Vossa Excelência que houve um lapso do perito, segue a correção. Muitas vezes o juiz até chegou à conclusão dele com essa correção minha, informando que eu percebi e corrigi. O que não pode deixar é o erro, porque isso pode trazer prejuízo para uma parte ou para outra. Aí entra lá no artigo 158 do Código de Processo Civil. O perito responde por dolo ou culpa e pode ficar de 2 a 5 anos aquele que causar dano ou prejuízo a alguém, a uma das partes. E ainda isso que o Acácio falou, né? Então, assim, primeiro, pessoal, entendam de novo, né? Que errar é humano. E a gente sempre deve, né, ao perceber o nosso erro, como o Acácio falou, ser humilde de reconhecê-lo e corrigir o que eventualmente tenha que ser corrigido, tá certo? Isso não é vergonha para ninguém, isso pode acontecer. Por outro lado, é o que o Acácio falou, o que a gente não pode é querer morrer abraçado com o erro, né? Fazer piruetas para poder tentar defender o indefensável. E isso pode levar ao que o Acácio falou. E olha só, pessoal, primeira coisa, o Acácio falou. Então, o que pode acontecer? Você ter que pagar pelos prejuízos causados pelo laudo que tenha, né, um erro por dolo ou culpa. E aí é importante lembrar que dolo é se você errar de propósito. E culpa é se você for negligente, se você for imprudente ou se você for imperito, como a gente chama, né? Ou seja, você não tem competência, não tem conhecimento para fazer e mesmo assim foi fazer. E também, como a Cássio falou, pode ficar afastado de 2 a 5 anos, né, de fazer novas perícias e mais. O juiz também ele pode remeter ao órgão de classe para que sejam tomadas providências. E isso eu, Murilo, já vi acontecer, tá? O perito ele foi negligente, ele não cumpriu com os prazos do processo e o juiz mandou então uma notificação para o CREA e aí o CREA então poderá, por exemplo, abrir um processo disciplinar que pode ter diversas consequências, né? Dentre eles, desde a advertência, suspensão e em casos mais graves até mesmo o cancelamento do seu registro. Uma outra coisa também que eu acho super importante que o Acácio falou aqui é que o seguinte, todo o processo judicial, no final das contas, vai gerar algum impacto financeiro para alguém. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre no teu laudo, além de determinar a causa de um evento, ou o que causou, por exemplo, sempre terá uma parte pecuniária a ser mensurada, seja através de um orçamento para uma recuperação, por exemplo, uma patologia, ou quanto é que a parte, qual foi o tamanho do prejuízo, quanto custa recuperar aquele problema. Então, essa pergunta ela vai ser bastante frequente. Ou também a questão de avaliação de imóveis, ou seja, quanto que isso valoriza o imóvel, quanto que isso desvaloriza o imóvel, tá certo? Mas, Acácio, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, na tua experiência, né, lá no Rio de Janeiro, quais são os tipos de perícias que mais comumente acontecem com você? Porque, assim, uma das coisas que quem não conhece a área, quando pensa a palavra perícia, né, pensa no cara com uma lupa, assim, né? Então pensa que todo o problema da perícia é patologia, e nem sempre tá certo, pessoal? Por quê? Porque a perícia ela pode envolver as mais diversas áreas da engenharia e da arquitetura. Pode ter uma perícia que o perito precisa analisar um projeto, por exemplo. Pode ter uma perícia que o perito precisa analisar a execução de uma obra, as manifestações patológicas, ou simplesmente fazer uma avaliação de imóveis. Então, na tua experiência, Cássio, quais são aquelas áreas mais recorrentes no Rio de Janeiro? Sem sombra de dúvida, as avaliações de imóveis, né? Valor de aluguel, isso é comum. Desapropriação envolve muito isso. As perícias que envolvem vícios construtivos, né? Está sendo muito comum. Minha Casa Minha Vida
tem uma quantidade imensa de trabalho pericial. As perícias que envolvem posse, domínio, reintegração de posse, esbulho possessório. Então, e tem as obrigações de fazer, que é briga de condomínio, né? Vizinho com vizinho. Então, a gente fala que avaliações de imóveis, as ações que envolvem vícios construtivos é o carro-chefe. Isso é fato, né? Seja a avaliação de uma loja comercial, de uma residência, as renovatórias de aluguéis também, tem muita que envolve instituição bancária. Assim, essas são os carros-chefe que eu tenho recebido frequentemente no Rio, tanto na esfera estadual quanto na federal. Mas aí essa questão, que é uma questão bastante comum, sempre que envolva, por exemplo, a questão de vícios construtivos, é necessário apresentar um orçamento em relação aos valores para recuperar, ou qual o tamanho do prejuízo, como é que funciona isso? Então, hoje já tem o Conselho Nacional de Justiça, né? A Justiça Federal, ela já tem eu já vi algumas perícias que eu recebi, fui nomeado e elas repetem mesmo, o juiz já está fazendo quesitos para o perito. E um dos quesitos do juízo, até acredito eu, para dar celeridade e ele chegar a uma conclusão, é qual seria o valor do reparo dos danos provenientes de vícios construtivos, né? O vício construtivo é o item 3.75 da NBR 13752, que é a perícia na construção civil. São anomalias ou falhas construtivas que diminuem o valor do imóvel e que causam prejuízo à parte, né? Eles podem ser provenientes de erro de execução, erro de projeto, diferente da falta de manutenção. Então, quando a gente é nomeado como perito do juízo nesse tipo de ações, a gente entende o seguinte: foi feita a manutenção? Se sim, quais são as evidências? Foi entregue o manual do proprietário? Se não, como a pessoa leiga vai realizar a manutenção? Hoje já se tem a Justiça Federal, eu já tenho visto isso constantemente, os magistrados realizarem quesitos. Já na nomeação do perito, ele já pede quesitos do juízo. E lá justamente está isso, se são vícios e qual é o valor para o reparo, que é justamente para atender o quê? Qual foi o dano material daqueles danos provenientes da falha de execução. Show de bola. Cássio, uma outra, já que a gente está falando aqui sobre quesitos, eu acho que esse também é uma dúvida bastante comum. Eu queria primeiramente perguntar o seguinte, né? O natural, o normal é que no processo já tenha os quesitos, mas pode acontecer de você ser nomeado, ter acesso ao processo e lá ainda não ter os quesitos. Primeira pergunta que eu te faço é qual é o seu procedimento, se você vai fazer somente com o que já tem lá ou se você solicita dar mais prazo para que sejam juntados os quesitos. É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quando é que você considera que um quesito ele é impertinente? Porque, assim, teoricamente, o perito teria que responder a todos os quesitos, né? Mas existem quesitos que são chamados de quesitos impertinentes. Vamos ver aqui a opinião do Cássio sobre esse tema. Então, eu tenho, assim, por base, toda vez que eu sou nomeado, analisar o processo como um todo, para verificar se a perícia é paga ou se é pela gratuidade, se tem quesitos ou não. Independente de se ser pago ou pela gratuidade e não tem quesitos, eu solicito que sejam apresentados quesitos, para após a apresentação dos quesitos, eu submeter minha proposta de honorários. Por quê? Os quesitos, eles podem aumentar a complexidade da tua perícia, a quantidade de horas, e muitas vezes você apresentou um valor lá e daqui a pouco você vê, nossa, apresentaram 30 quesitos. Eu já fui nomeado em uma perícia paga, que o juiz, quando me nomeou, ele já estipulou o valor dos honorários, e ao ter ciência de novos quesitos apresentados depois da minha nomeação, o trabalho tem aumentado. Aí eu vou lá, pego aqueles quesitos e informo o juiz que para atendimento daquele quesito, eu vou levar mais 5 horas, vamos supor, e calculo, o juiz pode deferir ou não. Então, ao ser nomeado, primeira coisa, acesso ao processo. Segunda, é pago pela gratuidade. Se for paga, eu vou ter que ter ciência dos quesitos. E se não for paga, for pela gratuidade, cabe ao perito fazer uma análise se ele consegue realizar a perícia com aquele valor pago ou não. No início eu já fiz muita coisa. Hoje, ao longo da nossa jornada, eu não tenho como realizar qualquer tipo de gratuidade que eu vou deixar de atender o juiz que está me cobrando o laudo pago. Tá? Aí é que tá, né? É o típico caso que eu comentei que vai sobrar para quem está chegando. Então a Cássio recusa porque ele já tem muito trabalho e aí quem está chegando começa a ter essas oportunidades. Perfeito. A gratuidade de justiça é uma porta para
nomeações futuras, boas nomeações futuras, tá? Ah, eu já tive um colega que, quando iniciou, ele sentia dificuldade em realizar um laudo pela gratuidade. Desistiu. Ah, não quero. Vou fazer um laudo por R$200, R$300. E aí, hoje, no outro dia, um certo dia, ele falou, pô, você nunca me chamou para fazer uma parceria. Aí eu falei para ele, você se lembra quando eu te chamei lá atrás? Vamos entregar. Eu não faço gratuidade, não existe isso. Isso faz parte do dia a dia do perito. Eu faço gratuidade? Faço. Eu faço para aquele juiz que está me mandando perícia paga. Se até o terceiro laudo, o quinto laudo, não vem uma perícia paga, aí eu já informo o juiz que eu não tenho como realizar uma sexta perícia, visto que eu já tenho um compromisso de alguns laudos que são pela gratuidade. Aí eu já peço substituição. Já utilizei dessa técnica, o juiz me nomear em perícia paga e começa a me nomear, porque ele já conhece o meu trabalho. Então eu utilizo dessa estratégia. Em relação aos quesitos impertinentes, Acácio, quando é que tu entende que o perito ele não precisa responder e ele vai informar que aquele quesito não deve ser respondido? Perfeito. Artigo 473 do Código de Processo Civil. Anote aí. Artigo 473 do Código de Processo Civil, parágrafo 2º, ele fala que é vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal. A nossa perícia é técnica de engenharia ou arquitetura, então cabe ao perito responder a aspectos técnicos. Se entra na situação do direito, do contábil, esse quesito é um quesito impertinente. Muitas vezes, eu até no laudo, eu fui fazer uma certa vez uma perícia, que era uma perícia de engenharia, tinha um assistente técnico do autor que era engenheiro e tinha um assistente técnico do réu que era um contador. E eu era o perito do juízo. Ao ter ciência da quesitação do assistente técnico contador, eu informei ao juízo que do quesito 20 a 41 não iria ser respondido porque se tratavam de quesitos impertinentes que fugia do objeto da perícia. Não eram quesitos técnicos de engenharia. O juízo deferiu. Cabe ao juiz indeferir esses quesitos? Sim. Mas você, como perito, você tem que informar para o juiz. Sabe? Tem a receita de bolo? Tem. Então você, olha, juiz, eu faço esse bolo assim. Algo diferente eu não consigo fazer. A mesma coisa na perícia. Eu informei o juiz que eu ia ultrapassar o limite da minha designação, que era técnica. Quando entra no direito, Murilo, sai, não responda, prejudicado. Certa vez eu fui participar de uma audiência, e foi lá atrás no início, foi minha primeira audiência, porque eu fiz um laudo, as partes questionaram, e o Código de Processo Civil fala que o perito ele pode ser intimado para participar da audiência juntamente com os assistentes técnicos. Chegando na audiência, eu não conhecia a juíza, fiquei lá no meu canto até que a juíza foi identificando quem eram as partes, quem eram os advogados. Né? E aí chegou na minha vez, quem é você? Excelência, eu sou o perito do juiz do processo. Ah, que bom, você veio? Sim. Num determinado momento, ela vai conversando, todo mundo dando a voz, e ela falou, perito, o que você tem que falar sobre o assunto? Aí eu fui e falei, excelência, do ponto de vista, né, de acordo com o artigo tal, ela falou, para, você não veio aqui para isso. Caramba, eu entrei no direito. O seu assunto é técnico. Aquilo foi suficiente para todo assunto que não seja técnico, eu me senti prejudicado na resposta. Então, fica aí você que está iniciando, se foge da tua área técnica de engenharia, ou muitas vezes que foge do objeto da perícia determinada pelo juízo, esse quesito pode ser um quesito impertinente ou quesito prejudicado que você não tem condições de responder. Exatamente. Até por isso, pessoal, é tão importante a questão do assistente técnico, né? Porque muitos advogados, às vezes, talvez por desconhecer o trabalho, a importância do trabalho do profissional de engenharia de arquitetura, pode cometer o erro, né, dele mesmo querer fazer os quesitos. E aí ele vai puxar sempre para o lado jurídico, né, perguntando, por exemplo, quem é o responsável por aquilo, né, legalmente, já aconteceu muito isso, e você então não tem obrigação de responder porque foge, né, do escopo técnico. E por isso é também muito importante que a gente sempre fundamente no nosso laudo, né, quando que esses quesitos ultrapassam a nossa competência profissional, tá bom? Então é importante a gente avaliar isso. E tão importante quanto isso é a gente oferecer os nossos trabalhos como engenheiro, como arquiteto, para os advogados. Eu fiz uma live, Acácio, com uma advogada do direito imobiliário
E eu perguntei para ela se ela já tinha precisado de assistente técnico, engenheiro ou arquiteto. Ela disse já, com frequência. E ela tinha um escritório já há 10 anos. Eu perguntei para ela assim, mas vem cá, quantas vezes tu recebeu aqui um engenheiro, um arquiteto vindo bater um papo, deixar um cartão de visitas? Ela disse nenhuma vez. Ser perito, inclusive, vai abrir muitas portas para assistência técnica. Por quê? Porque quando um advogado vê um perito que fez um laudo bem fundamentado, em um próximo processo, ele pode lembrar de você e lhe convidar para ser assistente técnico, tá certo? Só é importante você entender que ser assistente técnico é muito bom, a sua negociação é direto com a parte, você muitas vezes vai receber mais rápido, ter uma remuneração atraente, só que é importante você apenas saber separar e uma vez eu tendo prestado serviço como assistente técnico para aquela parte, caso futuramente eu receba uma nomeação como perito, né, num processo que envolva essa mesma parte, a gente tem que ter o discernimento, né, de se declarar suspeito e não pegar aquela perícia. Aqui no edital do Maranhão, ele recomenda pelo menos 3 anos, né, de temporalidade entre eu prestar serviço como assistente técnico para alguém e atuar como perito em um processo que aquela mesma parte esteja envolvida, tá? Então, só tomem esse cuidado. Bem, Acácio, esse aqui é o tipo de bate-papo, né, que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas o tempo passa rápido, já passamos aqui, chegamos a 1 hora já de bate-papo e tenho certeza absoluta que em breve teremos novas oportunidades de fazer novas lives, novos podcasts, porque o assunto aqui é inesgotável. Primeiramente, queria aqui agradecer ao Acácio, né, por ter aceitado o convite, por ter chegado aqui na nossa cidade, ligado para mim, para que a gente pudesse aqui ter esse momento juntos. Agradecer também por ele pela parceria de sempre nas lives, como professor de todas as instituições que eu já fui coordenador de pós-graduação. Agora também já aceitou o convite para estar com a gente na Elite Pós, que inaugura agora, nesse próximo final de semana, o nosso curso de avaliações e perícias de engenharia. Então, Acácio, mais uma vez, muito obrigado e vou deixar aí para você dar as palavras finais para os nossos espectadores. Murilo, perdão, muito me honra, né? A nossa parceria de sempre, ao conhecimento que você tem levado a todo nível, engenheiros e arquitetos, a quem está iniciando na área, e talvez que isso sirva de inspiração para outros, né, que querem adentrar nessa área, né? Costumo dizer que a engenharia, ela é uma ponte, não ela é uma ilha, né? E ela é uma ponte de concreto armado. E do ponto de vista assim subjetivo, esse concreto armado, ele fortalece as pessoas, né? Essa questão da pandemia, de tudo que nós passamos, fortaleceu pontes extensas de vários estados. Eu me sinto muito honrado pela primeira vez que você me chamou para participar lá da pós-graduação, onde você lecionava. Me deu um voto de credibilidade. Eu nunca te falei isso, mas já que a gente está no podcast, o Murilo é um profissional que tem mudado a vida de vários profissionais da engenharia e da arquitetura. Murilo hoje é uma excelência, onde tu passa, as pessoas querem tirar foto contigo, querem te abraçar, falar, pô, te agradecer. Então, a gente precisa ter pessoas como você, porque pessoas precisam de pessoas, né? E aí a gente vai ter uma boa engenharia, né? E aí o teu propósito maior agora é a pós-elite, né? Elite pós. Por quê? Qual o propósito? Mudar a vida das pessoas. Eu sou um cara que vim de uma linha de segregação racial. A única ferramenta que eu tinha era o desejo da mãe de ver um filho doutor e ser engenheiro. Se eu estou hoje aqui, eu tive muito amor, mas as dificuldades foram imensas. O grande problema é que os engenheiros e arquitetos não querem sair da caixa, sair do que foi que algum dia falou, você não vai conseguir. E eu consegui realizar a primeira aula lá na pós, até eu tive insegurança, mas você falou, não, vai dar aula, tá, toma aí, Cássio, me deu carta branca, você acreditou em mim. Então as pessoas têm que ter alguém para acreditar, você tem que ter um mentor para atuar na área de perícia, na área de avaliação, na área de credenciamento de banco, porque vai facilitar o teu processo. Só vive o processo, só vive o propósito, melhor, quem supera o processo. Então ter um mentor, ter alguém que possa ir e te falar, isso aqui não responde aqui, isso tudo vai facilitar o sucesso. O sucesso do perito é ao longo de uma jornada. Então, o que a gente preza aqui? Qualidade de conhecimento, a prática, o dia a dia.
eu me sinto muito honrado em fazer parte desse novo projeto, né? Que já está ganhando no Brasil, já estamos aqui já. Quantas turmas já abriu? Já abriu o quê? Gestão de projeto, né? Nós começamos esse projeto, está com mais ou menos um mês, já inauguramos a primeira turma de engenharia de custos e agora vamos inaugurar a primeira turma de avaliações e perícias. E se Deus quiser, na primeira semana de agosto, inauguramos a primeira turma de patologia das construções. E quem está lá nesse time, além do Acácio? Ah, pai, esse time aí, para te ter uma ideia, que o menor é o Murilo, o restante é só fera. Posso citar aqui, por exemplo, a Cássio, posso citar aqui Henrique Bosco, na parte de engenharia de custo, posso citar aqui o Felipe Soares, posso citar o Danilo Lorenzeto, posso citar o grande Leonardo Coimbra, posso citar aqui a Emanuele Nobre, enfim, realmente é um time, né? É o Dream Team da engenharia tá aqui com a gente e vai ser realmente um grande prazer contar com vocês, né, em mais esse degrau da carreira de cada um. Então, Acácio, mais uma vez, muito obrigado, tá certo? Obrigado. E, galera, fiquem aí espertas, sigam o perfil da Elite Pós e sigam o perfil também do Laboratório Pericial, que é do Acácio Santos, que também tem muita dica importante. De vez em quando eu vou lá no perfil do Acácio, tiro um print aqui, mando para os nossos alunos, porque quem vive, né, o dia a dia dessa profissão sempre tem algum fato novo para ensinar, alguma dica que pode ser relevante. Então, deixar de seguir mais os perfis do BBB, do Whindersson Nunes e passar a seguir perfis que agregam na sua carreira. Então, sigam a Elite Pós, sigam o Laboratório Pericial e até a próxima. Valeu. Até a próxima, pessoal. Até.